Vamos entrar no caso agora? Você vai ver uma cobertura completa sobre a tragédia envolvendo um casal na zona sul de Londrina. Um caso envolvendo esses dois que estão aí. Vem pra mim aqui. Maria de Fátima da Silva. José Honório. Maria de Fátima e José Honório. É o casal que, infelizmente, hoje ficou marcado por uma tragédia na zona sul da cidade. E a história começa da seguinte forma. O casal há bastante tempo já não vinha se dando bem. Um casal em que as brigas começaram a tomar uma proporção que já não tinha mais condições. Olha só, atenção para a história. O filho já não vivia mais junto. O filho já tinha saído de casa, o filho dela, tá? Filho dela, ele não era pai, mas o filho dela de 14 anos falou, ó, tem condições de ficar aqui, muita briga, já tinha saído. Só que hoje, a briga tomou uma proporção que o José Honório pegou uma faca e uma arma e partiu para cima da esposa dentro da casa. Ele tira a vida de Maria de Fátima. Não contente, sabe o que ele faz? Ele sai para o meio da rua, vai para frente da penitenciária de Londrina, que era próximo da casa. E nós temos a cena onde ele está enfrentando os policiais, veja só. Ele está ali com a faca indo para cima dos policiais. Olha os disparos, ó. Ouviram os disparos? Ele cai no chão depois de ser baleado. O Pedro Marconi está comigo ao vivo, vai trazer mais informações sobre esse caso. Acabou de ouvir a polícia, mas antes nós temos a reportagem completa para vocês. Vamos conferir? Reportagem. As imagens feitas pelo celular mostram o desfecho de uma história estarrecedora. José Honório da Silva correu por pouco mais de 1 quilômetro da casa dele até a porta da unidade da Penitenciária Estadual de Londrina, na zona sul da cidade. No local, aconteceu o confronto com os policiais penais. O vídeo foi gravado por uma mulher que estava passando pelo local. Assustada, ela preferiu não mostrar o rosto e contou que o homem estava completamente transtornado. Ele chegando aqui no meio da rua, ele falou assim, matei minha mulher, acabei de matar minha mulher, matei minha mulher. O homem estava armado com essa faca e esse revólver. Moradores do bairro também se assustaram e tentaram se esconder. Eu não vi o homem com facão, não, só a mulher que invadiu minha casa. Ela viu o portão entreaberto, então ela entrou. Ela subiu a rua e entrou correndo, sim. O homem se aproximou da penitenciária no momento em que o evento estava acontecendo dentro da unidade. A inauguração da nova base do SOI, o setor de operações especiais do DEPEN. E por esse motivo, diversos policiais penais estavam reunidos. Segundo a polícia, os tiros foram disparados para manter a segurança das pessoas no evento e dos próprios agentes. Nesse momento, a gente ainda não pode afirmar com precisão quais foram as lesões, né, que produziram de fato a morte. Vamos aguardar o exame do médico legista para termos esta confirmação. José Honório era casado com Maria de Fátima da Silva e trabalhava como vigilante. Minutos antes de ser baleado e morto, ele havia assassinado a esposa na casa onde moravam. Um vizinho viu o momento que ele fugiu. Vi ele batendo na porta para abrir a porta da casa. E depois da porta da casa, ele forçou o portão e saiu correndo. A perícia encontrou o local todo revirado, uma cena de extrema violência. No corpo de Maria, diversas marcas de facadas. Os ferimentos que nós identificamos aqui na residência, né, nessa vítima, foram predominantemente lesões pérfuro-incisas, né, produzidas aí por uma faca, por um instrumento parecido e que estavam localizadas na região da face e também localizadas aí na região de abdômen e posterior de tórax. O casal morava no bairro há cerca de 2 meses. Segundo a vizinhança, as brigas entre eles eram frequentes. Eu não assustei porque eu já percebi que ele era meio agressivão. José Honório era pai de um jovem de 14 anos que mora na Paraíba. O filho de Maria de Fátima, que tem a mesma idade, não estava na casa
no momento do crime. Esse menor, 14 anos, é filho somente dela, né? Então o autor, que é padrasto dele, já não estaria em casa devido a essas constantes brigas aí do casal, né? Ele estaria na casa do irmão do padrasto aí aqui no mesmo bairro também. 18h54, caso muito bem explicado pelo nosso Wesley Lemos. E eu vou ao vivo agora com o Pedro Marconi, que já chega com novidades sobre a investigação desse caso. O Pedro está junto comigo porque durante a tarde, Pedro conversou com a delegada que está trabalhando nessa investigação. Pedro, novos detalhes para a gente, a informação ao vivo. Gans, então agora há pouco nós conversamos com a delegada Lívia Pini, ela que vem acumulando a delegacia de homicídios nas férias do Dr. João Reis, que é o titular. Então a Polícia Civil abriu 2 inquéritos em relação a esse caso. Um para investigar as circunstâncias do feminicídio contra a Maria de Fátima, que tinha 37 anos, e outro que vai apurar a conduta dos policiais penais em relação ao José Honório, que tinha 39 anos. E aí a principal informação dessa entrevista: a suspeita da Polícia Civil é que José Honório atacou e tirou a vida da esposa porque ela queria a separação. Os investigadores encontraram alguns documentos de que a Maria de Fátima já tinha dado entrada junto à Defensoria Pública do Estado para conseguir o divórcio do casamento, ou seja, botar um fim na relação com o José Honório. Tudo isso, lógico, será investigado ainda mais a partir de agora. Pessoas deverão ser chamadas para serem ouvidas, darem esclarecimentos em relação a toda essa história. Vamos ouvir então mais detalhes na entrevista com a doutora Lívia Pini. No local do crime foi encontrada a documentação de que ela estaria em acompanhamento pela Defensoria Pública de Londrina para efetuar um pedido de divórcio. A gente acredita que essa possa ser a motivação do crime, né? Até por esse ser um padrão dos feminicídios. Isso ainda vai ser melhor apurado, a motivação, mas a princípio a gente acredita que essa foi a causa. Não havia nenhuma medida protetiva em relação a esse homem, nenhum BO dela contra ele? Não foi feito nenhum boletim de ocorrência, nenhum pedido de medida protetiva. A suspeita de que ele poderia ser usuário de cocaína, o que, né, aumentaria, de certa forma, ali o nível de agressividade. A gente até aproveita a ocasião para alertar as mulheres que passem por situações de violência doméstica, que formalizem ocorrências de ameaça, de situações violentas, porque muitas vezes um pedido de medida protetiva pode evitar uma ação mais grave de um autor. 18h57, a gente segue acompanhando esse caso. A qualquer momento pode voltar atualizando, trazendo mais informações para vocês aqui no nosso Cidade Alerta. Eu vou seguir. Obrigado você que está ligado junto comigo